Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Ó, Catuque Podcast, eu sou o Saar e, claro, estamos aqui à mesa com Aldinho Hungria, João Pequeno, e a gente vai falar sobre todo esse problema político que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E, claro, isso pode refletir a nível nacional. Muitas coisas estão acontecendo em outros estados e a gente, por hora, a gente vai se prender aqui ao Rio de Janeiro e você vai entender qual é a dinâmica do que está acontecendo. Não é isso, Aldinho? Como é que está essa política nossa aqui no Rio de Janeiro? Olha só, primeiro agradecer mais uma vez a Deus, sempre em primeiro lugar, depois te agradecer, João Pequeno, né? As pessoas que trabalham com a gente. Hoje é uma guerra política, realmente, de fato de direito, que com certeza tem a repercussão a nível nacional. Porque vai ter um grupo que com certeza vai estar ao lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e a outra parte vai estar com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, isso vai pegar fogo, João, aqui no estado do Rio de Janeiro até a eleição do ano que vem, que é a eleição geral, né? Que a população vai votar no deputado estadual, no deputado federal, no governador do estado, 2 senadores e no presidente da República. Vai pegar fogo. Como é que você está vendo isso, João? Tá, eu estou vendo esse mesmo desenho, vou lembrar um pouco da eleição para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, né? Muitos que apoiavam ali o Bolsonaro pularam e foram apoiar o Eduardo Paes. Podemos citar uma figura importante, o Tony de Paula, que era ali, né, bolsonarista ali, ele pulou e apoiou o Eduardo Paes. É que hoje caiu, entre aspas, aí numa certa, né, ostracismo, né? Porque nem para apoio de liderança evangélica ele passou. Foi um outro deputado de São Paulo que ganhou como liderança evangélica na frente do pessoal da direita, não é isso, Hungria? É verdade. E agora, com essa briga, né, do atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, com a família Reis, né, porque o Rosenberg Reis é deputado estadual e primeiro secretário, né, da mesa na Alerj. E o irmão, né, o Washington Reis, né, ex-secretário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, né, eles brigando. Agora, quem tem a verdade, né, por que isso aconteceu, né, e qual vai ser o futuro deles nessa briga? Haja vista, como já foi dito, né, o próprio ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, vai se posicionar, né, os dois querem o apoio do Bolsonaro, do campo de direita, né, e automaticamente o atual prefeito do Rio, que é um possível candidato a governador, que é o Eduardo Paes, do PSD, né, tá ali junto ao Lula, só aguardando, né, tomando o cafezinho dele, aguardando para saber quem vai sobreviver e quem vai morrer nessa briga. Rapaz, a briga vai ser de cachorro grande. Sim. Eu acho que nesse primeiro momento agora, eu acho que o Rodrigo Bacelar foi um pouco precipitado, porque a alegação de ter exonerado o nosso secretário de Transporte foi uma suposta aproximação com o Eduardo Paes, né? Talvez um telefonema ou qualquer coisa que ele tenha dificuldade de entrar nesse contato. Mas eu vejo que isso tudo dava para conversar, não é bem assim. A política ela não se faz assim, dando de cara uma opinião, né? Primeiro se estuda o ambiente. João, eu discordo um pouco de você. Eu acho que já há um desenho político para as próximas eleições. Eu acho que o Washington Reis, desde a eleição passada, ele também queria sair candidato a governador. Foi impedido de última hora, teve, né, a questão Problema com a justiça, né, da crime justiça, ambiental. que ainda continua com esse mesmo problema e ele acha que vai conseguir resolver isso. Então, no fundo, o Washington Reis sempre teve o interesse de sair candidato a governador. O Washington Reis foi prefeito aqui em Caxias, né, bem avaliado até por sinal, e você tem a bancada, né, lá na Alerj, que apoia o Bacelar. O Bacelar é o presidente da Alerj, foi feito todo um trabalho onde o vice-governador foi para o Tribunal de Contas, né? O governador atual, que é o Cláudio Castro, pretende sair ao Senado, e o Bacelar, como quem é o presidente da Alerj, ele saiu, né, com a ideia de sair candidato a governador. Então, eu acho que o desenho político ele já vem sendo trabalhado desde a eleição passada. Só não viu isso no mapa quem não quis. Não é isso, Aldinho? É verdade, essa briga já vem de algum tempo, né? Não é da agora. O próprio presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, ele deu uma entrevista dizendo que
que o Washington Reis, secretário de Transporte, não atendia ele. Mas eu entendo também um pouco do que o João falou, que tudo é uma conversa, né? A política é a arte de conversar e resolver o problema sem ir para briga. Tanto é que o governador manteve a exoneração do Washington Reis, da Secretaria de Transporte, mas ele reverteu a exoneração do presidente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro, que é uma indicação do deputado Dionísio Lins, que é um grande deputado. Então, por que ele foi fazer isso no momento que ele pegou a caneta como governador, haja vista que o Thiago Pampolha foi para o Tribunal de Contas do Estado, e fez isso, ele podendo esperar o governador chegar para conversar, ou pode ter sido combinado, aí só quem sabe são eles. Mas o que fica para a gente que briga nunca é bom para ninguém. Sempre um lado vai ganhar, mas também vai deixar cicatrizes, ferimentos, né? E eu fico triste, eu que já tive 3 mandatos de vereador aqui na Câmara de São João de Meriti, no final de tudo, quem paga essa conta é a população. Muita gente não entende, mas quando você tira um secretário, por exemplo, que está trabalhando e você vê aí, né, várias rodovias asfaltadas com a iluminação melhor, tipo aqui a nossa linha vermelha, né, depois quem vai assumir, que eu não conheço, é uma senhora, dizem que é muito competente, mas será que vai dar sequência, vai ter o poder político de resolver? Porque não adianta você estar no cargo somente por estar. Será que a caneta vai ter tinta para poder tomar decisões ou só vai tomar decisão depois que alguém mandar tomar decisão? Então, é ruim e a população no final acaba pagando a conta. Eu acho que deveria ter conversado mais, né, quando falou de precipitação, de tomar decisão. Eu concordo também, eu não conheço pessoalmente o Rodrigo Bacelar, conheço um pouco o Washington Reis e acredito que essa situação vai pegar fogo porque envolve também a eleição federal, tanto para o Senado, né, e também, lógico, deputado federal, mas principalmente para presidente da República. Eu vou tacar lenha nessa fogueira aí para vocês me responderem. Já discordou da gente logo de cara, hein? Não, porque meu papel é esse. Meu papel é jogar lenha. Eu quero tacar fogo. Aldinho e João, olha só. Fala-se muito em Eduardo Paes. Ele já vinha sendo cotado para ser um possível candidato a governador e com bastante chance de vencer as eleições. Fato. Certo? Mas vamos agora pensar lá em cima para presidente da República. A esquerda, tirando o nome do Lula, tem alguém para concorrer? Bom, eu penso que o Bolsonaro optaria pelo governador de São Paulo, Tarcísio. Não, eu falei da esquerda. Tirando o nome do Lula, tem alguém para concorrer? Bom, continua, João. Sem dúvida nenhuma, Fernando Haddad é o nome. Tá, e o Fernando Haddad, será que ele tem cacife para vencer uma eleição? Eu acho que vai depender desse desenrolar agora sobre essa guerra aí com os Estados Unidos, essa guerra econômica, sobre a taxação ou não. Se ele conseguir desenrolar e o país for bem, pode ser sim um candidato forte de esquerda, sim. Tá, e aí para pensar no que eu quero jogar aqui como lenha na fogueira, né? Eduardo Paes é prefeito de uma grande capital, teoricamente bem avaliado, é o reduto eleitoral da família Bolsonaro. Será que ele não está sendo cooptado para ser candidato a vice do Lula? Será que ele também não pode ser cooptado até pelos interesses da justiça, né, do STF, de ter senadores favoráveis a eles para o próximo mandato? Uma vez que só se fala em impeachment do pessoal do Supremo? Será que o Eduardo Paes não está muito tranquilão, só aguardando as decisões que para ele será melhor ou mais favorável? É uma hipótese a ser considerada mesmo. Mas eu acredito, pelo perfil do Eduardo Paes, que já concorreu ao governo do Estado e perdeu, nas pesquisas, né, todas que colocam aí na mídia, hoje ele ganharia no primeiro turno. Eu acho que é mais provável que o Eduardo Paes seja candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, né, com apoio do presidente Lula, e que isso fortalece muito, até por causa dos recursos, né? Não adianta você tá comandando, ser chefe do executivo e você não conseguir fazer o que a população quer, principalmente na área de saúde, na área de segurança, na área educacional. Então o Eduardo Paes tem feito o dever de casa, tanto é que nas pesquisas ele está lá, né, sempre em primeiro lugar. Agora, em relação
ao Haddad, realmente hoje dentro da esquerda, dentro do PT, seria o candidato mais indicado, mas uma coisa é certa. Quem era Brizola, era Brizola. Quem era Moreira Franco, principalmente da parte de Niterói, era Moreira Franco. Quem é Bolsonaro é Bolsonaro e quem é Lula é Lula. É muito difícil transferir votos, né? Se o Lula for candidato, ele é um forte candidato. Se o Bolsonaro conseguir reverter a inelegibilidade e for candidato, é um fortíssimo candidato, ninguém tem dúvida, ainda mais a situação atual do país. Então, eu acho que essas coisas, como disse o João Pequeno, hoje o ponto central é o que vai acontecer, qual vai ser a resolução desse tarifaço do Trump. Se o governo federal conseguir se sair bem, aí vai se cacifar mais um pouco. Se o Bolsonaro, com a sua família, com o senador Flávio Bolsonaro, com o deputado federal Eduardo, que está nos Estados Unidos, né? O Carlos, que é vereador do Rio, mas não está diretamente ligado a essa situação a princípio, se a família Bolsonaro conseguir intervir de alguma forma e a população entender que através dessa intervenção conseguiu dar uma solução para o Brasil, também se cacifa cada vez mais e logicamente que uma indicação é uma indicação. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguir concorrer, naturalmente que ele vai fazer a indicação dele, como dito aqui no início, né, quando o João começou a responder, falou no governador de São Paulo, no Tarcísio, que é um nome forte, né, até porque está na maior do estado, né, tem a capital de São Paulo, então forte, e o Haddad já foi prefeito de São Paulo, mas foi também o único que não conseguiu a reeleição, lembrando. Interromper. Não só por causa disso, não, que ele já vem do Ministério Importante, junto com o Bolsonaro, e desempenhou um bom papel lá, entendeu? Eu vejo hoje que a política é uma estrada a ser percorrida, entendeu? E eu discordo de você, sabe? Porque eu vejo o Eduardo Paes trilhando entendeu? Essa estrada, ao contrário do que a gente viu várias pessoas querendo cortar essa estrada, como, vou dar um exemplo aqui, o ex-governador Wilson Witzel, que ele gostava muito de aparecer nas reportagens, não, quero ser o presidente, bateu com o carro, porque ele não tinha ainda essa estrada percorrida, entendeu? Então é por isso que a minha mas aí eu vou pegar esse gancho e vou jogar mais lenha na fogueira. Entendamos, o Witzel, né, ele não era político, ele se lançou candidato, abraçou ali a sombra do Bolsonaro e derrubou o Eduardo Paes, que já era muito forte naquela eleição passada. Será que para um político é interessante perder duas vezes? Será que para um político que, entre aspas, é visto como favorito, ele tomar uma outra reviravolta, sapatada? Porque o Bolsonaro, se você pensar, o reduto eleitoral é o Rio de Janeiro. Tá, sabe? Mas peraí. Se você pensar, o Bolsonaro nas pesquisas está lá em cima. E se ele consegue reverter esse quadro de inelegibilidade e colar nele algum candidato ao governo do estado, automaticamente esse candidato se torna forte, com chances até de brigar pau a pau com o Eduardo Paes. Mas gente... Espera aí, vou chegar lá. Por que você acha que logo no início nós conversamos aqui, Bacelar e Washington Reis estão brigando pelo apoio do Bolsonaro? Porque eles sabem que a força da provável eleição se dá junto à força daquele que vai estar na majoritária lá em cima. Então eu estou colocando aqui diversas conjecturas para que vocês possam explicar para o povo. Eu estou jogando lenha na fogueira para que vocês possam entender. O Eduardo Paes, ele tem que analisar todo esse ponto. Será que é melhor, talvez, ele concorrer a vice, ganhar ou perder? Pô, foi vice. Senado, eu diria facilmente, as chances do Eduardo Paes é muito grande. É muito grande. Porque, se você observar, quem está em primeiro lugar nas pesquisas é o Flávio Bolsonaro. E abaixo dele, você tem uma brigalhada de pessoas ali para tentar a segunda cadeira. Hoje é a Benedita da Silva do PT, deputada federal. Mas e se Eduardo Paes vier junto com a esquerda? Aí muda o quadro. Me dá um pedacinho, sabe? Quem hoje, no estado do Rio de Janeiro, tem bagagem para disputar a eleição estadual sem ser o Eduardo Paes?
Quem tem? Eu falei para você. Eu agora... Representando a esquerda. Quem? Então, olha só, eu acabei de falar para você, não tem ninguém. Então. Mas o concorrente dele, Ah, com certeza, estará aqui agarrado àquele que tem a primeira colocação nas pesquisas para presidente, que é o Bolsonaro, e se torna um grande concorrente ao Eduardo Paes, com chance de ganhar as eleições. E aí o Eduardo Paes vai ficar conhecido como aquele que disputou 2 vezes a eleição para governador e talvez tenha perdido. o risco é bem pequeno. Até porque eu não vejo um candidato muito forte de direita aqui no Rio. Não vejo. Não, pode não ter. Tem, não tem. Então, e aqui o Rio de Janeiro é muito importante para a esquerda, é muito importante para o presidente Lula. Até porque a esquerda já perdeu São Paulo. E o Tarcísio tem feito um excelente trabalho em São Paulo. A direita dificilmente perderá São Paulo. E a esquerda tem chance muito grande com o Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro. Ela não vai abrir mão. Pode ser. Eu concordo com você nesse sentido. Mas eu vou te garantir. Tanto o Bolsonaro, que levanta a direita, quanto o Lula, que levanta a esquerda, vão brigar muito ferrenhamente por esse reduto eleitoral no Rio de Janeiro. A briga aqui vai ser violenta. A briga aqui vai ser violenta. Sim, sim. E aí eu continuo te dizendo, o candidato de direita, ele vai vir agarrado na sombra de quem tiver à frente da direita. E acaba se tornando um forte concorrente junto ao Eduardo Paes. É verdade. Eu quero colocar que, na minha opinião, o Eduardo Paes, ele, desses todos esses candidatos, pretenso candidato a governo do estado do Rio de Janeiro, ele tem mais independência, ele é mais conhecido e, na minha opinião, ele ganharia a eleição, se ele for candidato, independente de ter o apoio do Lula ou do Bolsonaro. Justamente porque ele já disputou a eleição, já é conhecido, tem coisas boas. Uma coisa que eu acho importante, eu vejo hoje, num possível pré-candidato, Washington Reis, assim como no prefeito do Rio de Janeiro, também, né, possível pré-candidato ao governo, é o que a população gosta de ver no político, é aquela atuação. Por exemplo, o Washington Reis, você vê em muitos vídeos, né, na internet, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais em geral, né, nos grupos de WhatsApp, ele 4, 5 horas da manhã está no Hospital do Olho em Caxias, está no Moacir do Carmo, está no Adão Pereira Nunes, que era estadual já municipalizado, ou seja, ele percorrendo as unidades de saúde educacionais, ele como ex-secretário de Transporte do Rio, fazendo asfaltamento em diversos lugares, né, aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente nas rodovias, né, espalhadas, né, pelo estado e também Duque de Caxias. Assim como o Eduardo Paes, ele tem uma coisa importante no político que deveria ser exemplo para todos. Quando acontece qualquer coisa no município do Rio de Janeiro, você pode reparar, quando é acionada a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, rapidamente o Eduardo Paes chega ao local, que muitas das vezes o político quer ficar ali no ar-condicionado, ou está em casa dormindo lá no ar-condicionado da casa dele, aí acontece uma emergência, o político fica ali só com o telefone celular, faz isso, já falou com o comandante, já falou com a Guarda Municipal, Defesa Civil do município, mas não vai lá. Então é importante, eu gosto muito disso, quando o político vai lá. Teve uma catástrofe, por exemplo, ele tem que estar lá de perto para saber, para conduzir, né, para que as pessoas possam, numa situação, ser resgatadas, ter um melhor atendimento público, né? Então isso é uma coisa que eu gosto no Washington Reis, quando ele vai lá ver se o pessoal está trabalhando de verdade, né, e automaticamente não tem história. Quando você tem o prefeito, quando você tem um secretário, governador, né, ali em cima do fato, naturalmente que as coisas tendem a sair mais rápido e melhores, né, e isso tem o Washington Reis e o Eduardo Paes. Porém, hoje o Washington Reis ainda está inelegível, vai lutar na justiça para reverter, mas em contrapartida o Eduardo Paes está livre e com certeza um fortíssimo candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, haja vista por essa divisão acontecida há pouco, né, da direita. Quanto mais dividir, vai ser muito melhor para o Eduardo Paes, que leva, como um bom político, ele caminha muito bem, esquerda, centro e direita, né? Então, eu acredito que seja um fortíssimo candidato, independente do apoio do ex-presidente Bolsonaro ou do atual presidente Lula. Bem, você colocou aqui 2 nomes.
e eu não quero fazer papel aqui do advogado do diabo, mas a gente começou a falar de todos os nomes e eu quero colocar o nome do Bacelar aqui na discussão, né? A figura do Bacelar. Você falou do Eduardo Paes, você falou do Washington Reis, mas não falou da figura do Bacelar. E teria outros nomes para ser colocado aqui em discussão. O Bacelar, visto algumas pessoas dizendo, ele colocou coragem, ele colocou determinação, ele colocou impostação de voz, ele colocou ali naquele momento em que ele demite o Washington Reis, ele colocou para frente uma figura forte de alguém que poderia ser um governante. Eu ouvi muitas pessoas falando isso. Peraí, tá? Ou também pode entender uma arrogância aí, né? Tudo bem, arrogância, o que você quiser colocar. Mas Que é diferente, que é diferente do que você falou. mas eu quero que vocês considerem os nomes. E a gente não fica preso somente aos dois. Porque senão a gente vai estar polarizando. E eu não quero polarizar. Eu quero deixar aqui a mesa livre para que a gente coloque os nomes. Sim. E se tiver mais algum nome para se colocar à mesa, que falemos. Que coloquemos aqui para o povo a ideia. Porque o povo quer saber, cara. O povo quer entender. Uhum. E o nosso programa Catuque nada mais é do que um catuque para a população. Esse programa vai ter uma audiência. E ele pode levar até as pessoas uma parte do conhecimento. Nós não queremos formar opinião e nem fazer a cabeça de ninguém. Mas muita gente acaba olhando aquilo que a gente está falando, ouvindo e buscando entendimento no que a gente passa. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Para a gente finalizar, gente, vamos fechar. O que vocês acham disso? Olha, é uma situação complexa, porque o João Pequeno falou, pode, para algumas pessoas, né, quando a gente diz alguns milhares de pessoas, entenderem como uma situação de arrogância com um cara que é popular, principalmente na Baixada Fluminense. Né? Ele tem um irmão que é deputado estadual, ele tem um irmão que é deputado federal, Gutenberg, ele tem o sobrinho, né, que é prefeito do Duque de Caxias, ou seja, tem vários políticos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro com mandato eleitos, né? Então, da forma que o Rodrigo Bacelar, que eu não conheço pessoalmente, João Pequeno, todos que vão assistir a gente vão ouvir, eu já falei, eu não conheço o Rodrigo Bacelar pessoalmente, que é o presidente da Alerj, mas uma consequência da atitude que ele tomou, que é um direito dele quando estava exercendo interinamente o mandato de governador, ele criou um problema para a direita. Então, será que foi a melhor decisão? À medida em que ele divide a direita, porque o Washington Reis, a princípio, não seria candidato a governador. Hoje ele já se declara, né, pré-candidato, tem a pretensão de concorrer à eleição. Se ele vai conseguir ou não, a gente não sabe. Mas se ele for realmente candidato e o Rodrigo Bacelar candidato, quem vai ter o apoio da família Bolsonaro, que ganhou a eleição em 2022, quando o Bolsonaro perdeu para o Lula. Mas quem teve mais voto aqui foi a direita. Na eleição, agora, a última 24, aqui em São João de Meriti, por exemplo, quem teve mais votos aqui foi o pessoal da direita, 60% a 40% da esquerda. Na eleição que você vê que é uma situação de bairro, uma situação da ponta, por exemplo, para vereador, né, para prefeito que está ali junto à população. Bairrista, né? Bairrista. Mas mesmo assim, a direita mostrou muita força, tendo o presidente, né, do PT, de esquerda. Então, será que essa decisão de robustez, de força, de poder que foi tomada ao exonerar o secretário de Transportes e o presidente do IPEM, que já retornou, né? Então foi uma força. Eu quero dizer o seguinte, se o Rodrigo Bacelar tiver o apoio da direita, de fato direito, combinar e acertar e for o candidato, aí não tenha dúvida que ele vai ter muita força para disputar com o Eduardo Paes. Agora, se não tiver, será que ele vai querer concorrer? Né? Porque ele sendo candidato a deputado estadual federal, com certeza, né, pela força que ele tem hoje, ele ganha uma eleição e muito bem votado. Agora, para governador, né, a gente não sabe, porque o Eduardo Paes hoje é o franco favorito. Quem achar diferente disso, isso eu não discuto. é franco favorito. Agora, eu já vi ontem mesmo, né, atual, colocando de forma atualizada, né, nós vimos aí a Copa do Mundo de Clubes, né, quem apostaria que o Chelsea ia ganhar do PSG, que veio de uma goleada em cima do Real Madrid,
Então aí foi lá 3-0 Chelsea. E aí? Será que foi comprado? Foi vendido? Não. O time que achou que ia ganhar entrou com disposição para ganhar e ganhou o jogo. Então, assim, a eleição também. Tem um favorito e tem os azarões. Tocou aqui no nome do Wilson Witzel, foi governador. Quando começou as pesquisas, tinha 1%, ganhou a eleição. Então, são candidatos fortes. Acredito que terão outros ainda, vão surgir, tanto do campo da direita quanto da esquerda. Mas Bacelar não é tão conhecido no estado do Rio de Janeiro, né? Que ele vem lá de Campos do Goytacazes, onde tem um arquirrival que é o Garotinho, que já foi governador, a esposa já foi governadora, a Rosinha, né? Então, e o Eduardo Paes já disputou várias eleições, prefeito do Rio, governador, não tendo ganho a eleição, mas agora vem com tudo para ganhar. E olha que eu não voto no Rio, né? Eu voto aqui em São João de Meriti, quer dizer, eu não votei no Eduardo Paes para prefeito, né? Mas é um candidato forte. Rodrigo Bacelar, se tiver o apoio da direita, é forte. Se o Washington Reis tiver o apoio da direita, é forte também. E aí, João, vamos encerrar o programa? Vamos encerrar sim. Mas eu vou pegar um pedacinho aqui que o Hungria falou, porque eu vou repetir a mesma frase que eu disse lá praticamente no início, né? A política é uma estrada a ser percorrida, né? Nós não tivemos muita sorte com o prefeito Crivella na época, que ganhou a eleição para a Prefeitura do Rio. A avaliação dele foi péssima e tivemos o Eduardo Paes voando ali quando assumiu, né? A prefeitura estava cheia de dívidas. É lógico, a gente sabe que ele teve muita ajuda do atual presidente da República. Mas com tudo isso, eu acredito que a política, ela é uma estrada a ser percorrida. O Eduardo Paes cumpriu toda a estrada para chegar ao governo do estado do Rio. Eu acho muito difícil bater nesse camarada. Não, eu digo mais também, aproveitando para dizer que o Eduardo Paes seguiu no caminho do César Maia, valorizando o servidor público. Porque quando você é um prefeito, um governador, um presidente da República, você valoriza o servidor público, entre aspas, você tem vários cabos eleitorais que vão falar bem de você, vão falar, a família vai reconhecer isso e vai votar nele. Isso você quer dizer, então, que o nosso governador, tanto Cláudio Castro, que vem aí candidato ao Senado, ou o Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Alerj, e até mesmo o Washington Reis, que fez parte do governo. Então vocês acham que eles erraram ou estão errando em não valorizar o nosso servidor público? Não, tenho certeza. Tenho certeza disso. O servidor público é patrimônio do governo do estado, patrimônio dos municípios, patrimônio da União, do governo federal. Eu acredito que a valorização é fundamental para você poder exercer a sua função, seja, né, principalmente, eu vou falar, lógico, são várias, mas principalmente na segurança pública, na saúde, na educação, à medida que você investe nos servidores, você tem um serviço muito melhor. Ah, mas todo mundo tem que trabalhar independente, se ganha 2.000, se ganha 5, se ganha 10. Negativo, se você ganhar 10, você vai trabalhar muito mais para poder merecer 15, 20, 30. Então, eu acho que é uma falha dos governantes, em geral, não investir no servidor público, porque isso reflete na família do servidor, nos vizinhos do servidor e, consequentemente, acaba sendo revertido em voto para aquele que valoriza o seu funcionário, o seu servidor público. Com certeza. Olha só, na gestão Crivella, eu me lembro muito bem, e tem um vídeo dele, acho que dá para puxar até no YouTube, onde que ele fala que se ele não desse o 14º para a Conlurb, ele não entraria no Reino do Céu. Olha, ele ganhou a eleição e não pagou o 14º. Veio o Eduardo Paes e está com o 14º em dia, toda a Prefeitura do Rio, está com os pagamentos todos em dia, valorizando com plano de carro, carreira e salário ao pessoal da Conlurb, né? Claro, pode ser melhor? Sim, pode ser melhor. Agora, eu gostaria de dar uma dica para o Eduardo Paes, para ele ficar tranquilo mais com essa eleição que está para vir aí. Prefeito, valoriza o guarda municipal. Para com esse negócio de colocar esta quadra. Quem conhece na rua é o guarda. Como o guarda já enfrentou a bandidagem com a mão. Dá oportunidade para ele portar arma de fogo e para se defender no caminho para casa. Pensa no guarda municipal, que por trás dele tem uma família, tem filho, tem mãe, precisa da sua proteção. Aí você vai completar a sua estrada política. Pô, bacana. Agora só falta a Hungria falar, governador, ajuda aí os policiais.
Na verdade, o governador Cláudio Castro, né, pretenso candidato ao Senado, lógico, ele tendo o apoio da direita, né, e valorizando o servidor público, né, toda a polícia, né, todos os servidores, como eu digo, saúde, educação, etc., com certeza ele terá muito mais cabos eleitorais, no bom sentido, pedindo voto para ele. Então, governador, ajuda a gente, nós aqui somos da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro, né, precisamos de tantas coisas, nós temos uma secretária aqui, isso a gente tem que louvar, também agradecer, lógico que nem todo mundo vai agradar a todos, né, Sim. Jesus Cristo agradou, mas nós temos orgulho de dizer que nós temos uma policial penal lá, né, como secretária de Estado, isso para a gente é de muita honra, mas nós precisamos de mais investimento não só no policial, mas na família do policial penal, né? Hoje nós não temos um plano de saúde, não temos um hospital próprio, né? Quando o policial se aposenta ou pensionista, falta um apoio na área social, precisa de remédio, precisa de cadeira de roda, precisa de muleta, precisa de aparelho auditivo, precisa, né, de uma lente para visão, e acaba que a gente não tem nada disso, precisa comprar remédio, então deveria pensar na saúde do policial, dos seus dependentes e também na parte social, que é fundamental para a gente poder saber que nós vamos estar combatendo a criminalidade, mas nós vamos ter, né, a retaguarda ali fortalecida e garantida, que é uma coisa fundamental para todos os servidores, especialmente na área de segurança, que hoje é quase um suicídio você entrar para uma força de segurança, né? Uhum. Da Guarda Municipal, que futuramente vai ser Polícia Municipal, até o auge lá, né, com todo respeito à hierarquia, a Polícia Federal, que todo mundo, né, pensa em polícia e pensa, né, no seu estado, na polícia militar, civil, ou bombeiro militar, ou polícia penal, na futura polícia municipal, e a nível federal, né, a Polícia Rodoviária Federal, que vai mudar de nome, né, sabe? Vai ser Polícia Viária, né, Isso, Polícia Federal, e a própria Polícia Federal. Então, ó, governador, para ter o apoio maciço, valoriza o servidor. Plano de cargo, carreira e salário já. E vou mais além também. Governador, a gente sabe que o Estado passa por problemas financeiros. Isso é fato. Mas a gente sabe também que a progressão da carreira do policial penal é um orçamento legislativo. Então isso não afeta em nada. Existe um projeto de lei que está aí, com o senhor na Casa Civil, manda ele para a LERJ. Não vamos ficar botando a culpa que não se tem vaga, porque aí é fácil demais. No projeto para a LERJ, volta para o senhor sanciona, e aí o policial penal fez 5 anos, fez 15, tem direito à promoção. Porque 5 anos, até 6 anos sem ser promovido. E mais, João? Ser promovido fomos promovidos agora por força judicial. Então já se entende que o policial penal completou a carreira, ele precisa ser promovido para valorizar. Não, e digo mais, todos que nos assistem, nos ouvem. E a reposição salarial? Não é aumento de salário, é reposição inflacionária que nós deixamos de ganhar. Como é que é dado para o Tribunal de Contas, é dado para o Tribunal de Justiça, ou seja, Poder Legislativo, né, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, para o Legislativo, e nós do Poder Executivo, que o senhor comanda, ficamos sem. São muito mais servidores, mas todo mundo sabe disso, inclusive quem ganhou a eleição para comandar, né, o maior poder em relação ao quantitativo de servidores. Não tenha dúvida que o Poder Executivo, em qualquer lugar, né, de uma prefeitura pequena do Estado do Rio de Janeiro, a maior, que é a capital, Rio de Janeiro, né, você sabe que você tem mais servidores. Agora, você pode dar um aumento através de um bom hospital para os servidores, como tinha antigamente o IASERJ. Eu usei várias vezes, fiz exame, tomografia, ressonância, operei meu joelho através do IASERJ, que hoje, cadê o IASERJ? Né, você pode dar valorização na alimentação. Né, hoje nós ganhamos uma mixaria que o policial penal ganha, agora a Polícia Civil, né, se adiantou, né, aumentou lá o valor, né, o transporte. Você receber R$100 de auxílio transporte é uma vergonha. Então você pode dar um aumento direto, quando você bota ali no salário, e também um indireto, né? Que você precisou de uma cadeira de roda, você tinha que ter uma divisão dentro, por exemplo, da SEAP, que você pudesse chegar lá como policial penal, como servidor do Estado concursado, e ter lá para você poder utilizar
mas infelizmente não tem. Você precisa de remédio, tem que gastar 3, 4 mil reais de remédio, principalmente para quem já se aposentou. Tinha que ter uma divisão de assistência social para poder pegar, tá aqui com a receita, você vai na farmácia tal, conveniada do governo do estado, e vai pegar seus remédios lá. Agora tem que ter fiscalização, é lógico, para não ter fraude, para não ter desvio. Mas isso tinha que ter aumento indireto para nós, né? E nós merecemos isso, servidor, como nós já dissemos, né? O policial em si são heróis, né? E nós da Polícia Penal pegou o maior traficante do estado do Rio de Janeiro, ou até traficante internacional, narcotraficante, né? Quando não fica lá na carcerária da Polícia Federal, ele fica no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro. Quem lida com os maiores traficantes do estado até internacional acaba sendo nós, né? E no final, qual a valorização que nós temos disso? Nós temos hoje também aquela gratificação, Saá, João Pequeno, que é aqueles que atingem as metas na Polícia Militar, na Polícia Civil, e as metas que nós atingimos quando nós não deixamos o caldeirão ferver, né? Como o Saá disse, o vulcão, né, em erupção, jogar essa lava aqui na população do estado do Rio de Janeiro. Nós não merecemos também? Lógico que merecemos. A unidade que está lá tranquila, mesmo com poucos heróis, né? Que hoje nós temos aí 3 mil presos para 4, 5, 6 tomarem conta. A gente fala, se a pessoa fala assim, pô, esse Hungria é mentiroso, mas é verdade. É verdade. Não, você vê que o sistema de metas, né, é feito por quantitativo de prisões, aquela coisa toda. E a gente aqui não desmerecendo as outras forças policiais, mas a gente observa o quê? O policial vai lá e prende, ele cessa aquela injusta agressão naquele momento. E nós, policiais penais? Vamos cessar essa injusta agressão por quanto tempo? Não é permanente? Já parou para pensar nisso, Sá? Com certeza. Agora, eu quero só um pedacinho, para não entrar no esquecimento, já que o nosso amigo aqui falou do transporte. O que acontece? O nosso auxílio transporte já está a R$ 100 há mais de 10 anos. O auxílio transporte foi dado por lei do executivo, depois ele foi regulamentado. E vamos lá. O auxílio transporte, assim como todo outro trabalhador, ele tem que sofrer esse reajuste. Se a gente parar para pensar no estado do Rio de Janeiro, o servidor de forma em geral, ou ali quem está na administração, ele tem que pautar pelos 5 princípios básicos. Basilar lá, que tem até aquela siglazinha quando a gente estudou, lembra? LIMP. O último na eficiência. Será que R$ 100 é eficiente para você se deslocar do trabalho para casa, de casa para o trabalho? Será que não fere esse princípio da eficiência? O trabalhador lá da CLT, o aumento do auxílio transporte dele, que não é diferente do nosso, ele é automático quando a passagem aumenta, sabe? Porque isso é eficiência. Então, quando não se dá o aumento da passagem, é ineficiente para o policial, que tem que tirar do seu próprio bolso, da sua cesta básica, para gastar com mais dinheiro de passagem. Olha, eu estou recebendo aqui no ponto um chamamento de atenção que já se passaram 40 minutos e a gente está gravando. Gente, eu vou ter que encerrar o programa. O nosso público, a gente tem que respeitar. Já passamos muito tempo. Mas eu queria aqui agradecer a todo mundo que está assistindo. Eu queria agradecer aqui a Hungria, Aldinho, queria agradecer aqui ao João Pequeno. Tá? Desculpa eu estar cortando aqui. Eu queria agradecer ao público que também gostaria de continuar ouvindo tudo que está sendo falado. Mas a gente precisa acabar com o nosso programa, precisa parar, porque está muito longo. Resumo da história. Governador, olha para a segurança pública, olha para o servidor do Estado, olha para a Polícia Penal. Observa e veja o quão valoroso nós somos. Nós merecemos que o senhor valorize a gente. Foi tanta coisa comentada aqui. GVP, auxílio transporte, a reposição salarial, progressão, o plano de cargo, a progressão, tudo. Concurso público tem que ter valor. Concurso público, tudo isso. Observa isso. Nós precisamos que o senhor observe isso. E olha, finalizando, companheiro que assistiu até agora, você que queira participar da mesa, conversar com a gente, falar tudo aquilo que está dentro de você e que você quer jogar para fora, vem para cá. Você está sendo convidado. Entre em contato com a gente. E por final, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no nosso canal. Vem com a gente.
é um catuque para a população, é um catuque para os governantes, é um catuque para você, é um catuque nosso, né? É verdade. E lembrando também aqui para o nosso governador que cerca de 90%, né, dos policiais votaram com ele. Todo mundo sabe, nós acompanhamos muito na época da eleição, nos grupos de WhatsApp, né, você não podia nem se colocar contra, né? Exatamente. Então, governador, nós da polícia, com certeza também da Guarda Municipal, né, das guardas, não só do Rio, mas de todo o estado, acreditaram no senhor. Então nós merecemos, sim, um olhar diferenciado, né, porque nós deixamos de falar de diversos assuntos, inclusive de habitação, quantos policiais são expulsos de onde nasceram e viveram, né, e acabam tendo que deixar a casa com o mobiliário todo dentro, sair dali do Sim. seu habitat para poder ir para outro por causa da criminalidade, Que tá principalmente quem avançando. bota a cara, né? Aí. E tem muito policial que ainda é policial, mas esconde o fardamento, a sua roupa, a sua identidade. Eu não tenho. Eu costumo dizer que eu tenho o maior orgulho de ser, né, inspetor da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. E olha, Rodrigo Bacelar, Eduardo Paes, Washington Reis e, claro, o governador atual. A eleição está chegando. É isso. Forte abraço. Deus nos abençoe. Muita paz no coração.